Tudo bem, bom dia, uma honra participar desse programa com vocês. Já no Brasil? Já no Brasil, no Rio de Janeiro. Volta depois de algumas viagens aí para os Estados Unidos e para São Paulo, mas estou aqui. Bom, Felipe, eu te acompanho pela internet, o pessoal aqui do grupo também, e a gente via antes de todo mundo, tu dizendo que sim, existia uma possibilidade bem forte de Donald Trump ser o presidente dos Estados Unidos. Em que momento antes das eleições tu notou que isso era uma verdade que aconteceria alguns dias depois? Desde o começo, né? Desde o começo, a mídia, a imprensa, que passou talvez o maior vexame de sua história, desmereceu a candidatura do Trump, porque, como eu escrevi na véspera da votação, a imprensa é feita por pessoas de classe média, pessoas que fizeram um curso universitário, muitas vezes com professores de esquerda. A imprensa brasileira traduz muito a imprensa esquerdista dos Estados Unidos, e isso está muito distante da realidade do povão. Então, o povo, principalmente a base eleitoral do Trump, que é feita de eleitores brancos sem nível superior, que não passaram por essa educação ideologizada, eles não interpretam os fatos, os acontecimentos com a mesma predisposição, com os mesmos preconceitos que têm os jornalistas. Felipe, então, foi a classe mais baixa que elegeu o Trump? Eu tô fazendo uma pergunta de leiga aqui, de quem não acompanha o sistema político. Foi o povão que elegeu o Trump? Não foi só o povão, mas você teve bastante votação entre as pessoas sem curso superior, nem toda essa parcela da população é pobre, mas são pessoas que têm problemas reais, que têm uma preocupação em sustentar as suas famílias e que vinham perdendo espaço aí com acordos de livre comércio que o Trump criticou. Ele investiu muito nessa questão da Hillary Clinton ter apoiado o NAFTA, por exemplo, que prejudicou ali os estados industriais do meio oeste. Então ele conseguiu expressar a frustração dessa parte da população que foi prejudicada, com uma perda de empregos enorme em setores como automotivo, de carvão e de aço, que enfrentam uma concorrência acirrada do exterior, e também expressou a preocupação com a imigração ilegal, com a criminalidade, com a segurança do país. É óbvio que nem todos os imigrantes que entram nos Estados Unidos ilegalmente cometem crimes depois que estão nos Estados Unidos. E o Trump, inclusive, disse isso, embora a imprensa tenha feito aquele escarcéu dizendo que ele chamou todos os mexicanos de criminosos, estupradores. Desde o começo eu mostrei que ele disse, boa parte não é criminosa, mas entrou aqui ilegalmente. Então ele chamou atenção para esse problema, que é um problema que realmente aflige o cidadão americano, e ele conseguiu expressar essas preocupações, enquanto a Hillary Clinton fez uma campanha inteiramente baseada no temperamento supostamente não presidencial do Trump. O povo mostrou que não estava muito preocupado com o que o Trump disse numa conversa de vestiário privada 11 anos atrás. Estava preocupado com os seus próprios problemas. É um pouco de onda, né? Porque esse mesmo público que votou no Trump em outras eleições votou em candidatos democratas, e ele é uma onda que se mexe, que vai se moldando, que acha que esse lado não serviu e agora o outro lado vai servir. Como é que tu vê essa movimentação? Esses eleitores, boa parte, estavam cansados de ser taxados de racistas, etc. E é até ridículo, porque, como você falou, em 2008, boa parte do eleitorado que votou hoje no Trump votou no Obama. Então não tem a menor razão de ser isso. Ele simplesmente ele colocou, como disse, ontem inclusive teve um evento de entrevistas do Wall Street Journal, e eles entrevistaram o Rudy Giuliani, que é o ex-prefeito republicano de Nova York, que está cotado agora para assumir a Secretaria de Estado, o cargo que era ocupado pela Hillary Clinton, e entrevistaram também a marqueteira do Trump, a gerente de campanha Kellyanne Conway. E ela estava dizendo justamente que o Trump colocou a América em primeiro lugar. Era inclusive o segundo slogan, vamos dizer assim, da campanha dele, America First, América primeiro, né? O primeiro é aquele, vamos fazer a América grande de novo, Make America Great Again, que eles juntam as iniciais e falam MAGA, muitas vezes as pessoas não entendem, mas é o slogan reduzido. Então ele colocou a América realmente em primeiro lugar, enquanto a Hillary estava focando a campanha no temperamento dele. Foi um nó tático do marketing da campanha do Trump, muito bem feito,
E eu estava comentando sobre isso, enquanto a imprensa estava mais preocupada com esses rótulos, que são rótulos da propaganda de esquerda, de você taxar de racista, de xenófobo, de islamofóbico, de homofóbico, e o povo não está preocupado com isso. Davi? Felipe, até compreensível, acho que você tem razão nessa análise sobre algum dos motivos da vitória do Trump, né? Mas os institutos de pesquisa, que não são ideológicos, né, eles são matemáticos, eles lidam com estatística, com números, eles apontavam a vitória da Hillary, né? Será que também não houve muita influência dos movimentos dos últimos dias da eleição? Olha, eu desconfio muito dessa visão de que os institutos não são ideológicos, porque muitas pesquisas dessas, e eu inclusive mostrei isso durante a campanha, e a imprensa ignorou esses dados, eram pesquisas que tinham uma sobre-representação de eleitores democratas. Então, os eleitores democratas, eles tendem a votar na candidata Hillary. Então, a proporção de democratas entrevistados nessas pesquisas, de um modo geral, era maior do que a proporção de republicanos. E a imprensa preferia dizer que o Trump estava acusando as pesquisas de serem falsas em vez de informar esse tipo de coisa. Mas houve outros fatores também. A própria Kellyanne Conway, marqueteira do Trump, estava dizendo ontem de como eles se preocuparam em formar novos eleitores, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, ela estava dizendo como algumas pessoas, muitas pessoas, não são ligadas na política. Não basta você ficar acusando o outro adversário de determinadas atitudes, porque essas pessoas não vão prestar atenção. Então, eles se preocuparam em trazer novos eleitores para votar, em atingir essa parcela do público. E isso fez também com que houvesse uma nova representatividade eleitoral que talvez as pesquisas não conseguiram identificar. Enfim, quando é que tu te deu conta? A gente estava conversando, eu e o Potter, no fim de semana, sobre o momento em que as pessoas... Tudo muito claro, que hoje, né, agora já aconteceu, mas ninguém, menos o Felipe, pelo que a gente viu, tinha essa ideia de que Trump pudesse vencer a eleição, né? E pareciam muito seguros todos os analistas, enfim. Em que momento tu sentiu, não, peraí, só um pouquinho, tá errado isso aqui? Tu chegou a falar que era desde o princípio, mas teve algum fato assim que ficou mais claro para ti, Felipe? Bom, teve um momento no final em que as próprias pesquisas começaram a mostrar o Trump mais próximo. Tipo, gráficos... Ele chegou inclusive, a ultrapassar. Eu já não confiava naquelas pesquisas e imaginava até que se ele tivesse ultrapassado, ele estava em situação melhor ainda do que as pesquisas estavam mostrando, seria possível. Mas, de um modo geral, o que acontece é que, principalmente no Brasil, as pessoas estão muito acostumadas a se informar sobre os Estados Unidos através de meios de comunicação que são historicamente ligados à agenda do Partido Democrata, que é o New York Times, o Washington Post. Então as pessoas, principalmente os jornalistas no Brasil, eles não captam todo o resto do debate público americano, que é acirrado, porque a esquerda domina, de um modo geral, a grande mídia, os jornais, os principais jornais, e a CNN, a MSNBC, emissoras de televisão. E você tem uma visão contrária que critica as informações, critica as análises desses veículos na Fox News, que é um canal a cabo que virou líder de audiência justamente por fazer isso, e no rádio, que é dominado nos Estados Unidos pela direita, pelos conservadores. Então, aqui, se você se informa apenas pelos jornais, pela imprensa diária brasileira, você está vendo toda a opinião de esquerda, que muitas vezes... É uma visão comprometida, assim. É uma visão tremendamente comprometida, que quer impor uma realidade, que quer fazer com que as pessoas acreditem em determinadas coisas, em vez de fazer jornalismo. Esse ano foi a morte do jornalismo. Isso não tem problema nenhum. Isso não, acho que tu ia falar o que eu ia perguntar para ti. Que são duas coisas, né? São duas coisas. Uma coisa é o New York Times falar assim, gente, olha só, nós vamos votar na Hillary Clinton por causa disso, não gostamos do Trump. Exato. Por causa disso. Tu reclamas das manchetes, do que foi escolhido, é isso? Do que não é opinião, do que é matéria, é isso? Exatamente. A torcida travestida de notícia, travestida de análise, muitas vezes travestida de pesquisa. Mas, Felipe, você é ousado. Por exemplo, a CNN
CNN, isso que eu falei, desculpa interromper, mas a CNN, isso que eu falei de sobre representação, ficou muito claro nos debates, quem ganhou o debate. Aí a CNN dá lá a legenda enorme, Hillary ganhou disparado do Trump e tal. Você vê no último parágrafo de uma matéria que fica escondida no site da CNN, a proporção de eleitores entrevistados é muito maior de democratas. Então aquele placar, ele é falso, ele é de propaganda. E como nos Estados Unidos as pessoas não são obrigadas a votar, existe uma preocupação dessa mídia mais militante de colocar a candidata democrata disparada na frente para que os eleitores republicanos pensem que nem vou votar porque não é mais preciso. Então a preocupação realmente é essa, com a torcida travestida de noticiário, porque não tem problema o jornalista ter uma preferência. Um colunista, inclusive, deve tê-la, porque um colunista de opinião tem que pesar as coisas, mostrar, olha, é melhor isso do que isso, ou esse é o mal menor, por causa disso, você argumenta. Agora, isso não pode afetar a análise objetiva dos fatos. E foi isso aí que eu fiz. Eu acho o Trump um mal menor do que a Hillary Clinton, e que pode até se revelar um bem para os Estados Unidos, eu disse isso, só que isso não afetou a minha análise objetiva das chances de cada candidato. Não é torcida, é simplesmente estar com a informação certa. Era a próxima pergunta. O novo presidente dos Estados Unidos é Donald Trump, e aí? E aí que o mundo não acabou. Essa campanha do medo, a mesma que foi feita no caso do Brexit, no Reino Unido, em toda a Europa, é parte dessa questão aí ideológica, partidária. O mundo não acabou, o Trump vai fazer um governo cercado de pessoas muito competentes, como o próprio Rudy Giuliani, que estava falando ontem no evento do Wall Street Journal, o ex-prefeito republicano de Nova York, que é ótimo, que reduziu inclusive a criminalidade em Nova York, que salvou muitas vidas de negros, porque a esquerda fica taxando os republicanos de racistas, etc. Ele cuidou da população negra, melhorando o policiamento nos bairros que eram atingidos por esse foco de criminalidade, de assassinatos, muitas vezes de negros contra negros, que é um dos maiores problemas lá nos Estados Unidos e que o Partido Democrata insiste também em ignorar. Ele é um cara muito competente, disse ontem, inclusive, que o foco da política externa, porque ele está cotado para assumir a Secretaria de Estado, que é o equivalente lá ao Ministério das Relações Exteriores, digamos assim, do Brasil. Então ele falou que o foco da política externa vai ser derrotar o Estado Islâmico. Esse é outro motivo de insatisfação do eleitorado que votou no Trump, porque o Partido Democrata nem sequer chama o terror islâmico pelo nome, porque eles têm essa coisa de medo de ferir a suscetibilidade da população muçulmana. E os americanos estão preocupados com os jihadistas. Então, eles acreditaram realmente que o Trump está mais propício a lidar com esse problema. O Felipe, você acertou quem seria o presidente dos Estados Unidos, e o do Brasil quem vai ser? Vai, Felipe, pega essa pra ti. Eu só quero ver, porque tu é brasileiro, tu vai ter que acertar agora. Tá sendo gravado, Felipe, isso vai ser usado contra ti ou a favor de ti. A gente pode passar depois para colocar no blog. Acerta também? Pois é. Tenta ler o cenário, boa, vai. O cenário tem muito tempo ainda, né? A gente está em 2016 até 2018, pode acontecer muita coisa ainda. O Michel Temer tem aí esse dever de fazer a recuperação econômica, é o que ele quer, mesmo tomando algumas medidas impopulares, e a gente tem que esperar para avaliar o cenário, né? O mundo está se endireitando, né? Virando um pouco à direita. No Brasil a gente tem essa democracia que a gente diz que é doente, porque uma democracia saudável, você tem a esquerda e você tem a direita. No Brasil, o que é chamado de direita pela esquerda, principalmente a esquerda petista ou a esquerda mais socialista ainda, PSOL, PCdoB, são partidos de esquerda, no máximo de centro. Não existe aqui esses partidos inteiros de direita, como existe o Partido Republicano nos Estados Unidos. Lá você tem a esquerda teoricamente representada pelo Partido Democrata e a direita teoricamente representada pelo Partido Republicano. Aí você tem movimentos intelectuais que ficam tentando puxar, por exemplo, o Partido Republicano mais à direita, mais para o lado conservador. Aí vai acusar alguns integrantes do Partido Republicano de serem Rhinos, que são os Republican in name only, são republicanos só no nome,
que são teoricamente assim, democratas infiltrados no Partido Republicano. Porque como são dois grandes partidos, não tem no meio o PMDB, como existe no Brasil, né, preocupado ali com a ocupação de cargos, com a fisiologia, com o Renan Calheiros, que quer ganhar dos dois lados. Então, nos Estados Unidos, essas pessoas que querem ganhar dos dois lados, elas estão em alguns dos dois partidos, elas não estão no PMDB. Então, Felipe, aqui no Brasil você não tem falando e... Ele voltou para os Estados Unidos e não falou do Brasil. Não, quem vai... Você acha que pode ter um segundo turno hoje? Só para fazer uma, Felipe, Felipe, que ontem eu vi a entrevista do Michel Temer, do presidente Michel Temer, da Roda Viva, e chegou um momento em que se fala na eleição de 2018, e o perguntador, não me lembro quem foi, citou o nome dele como uma das prováveis candidaturas, né? E ele não negou. Ele não negou? Ele está oscilando aí, testando, né? Ele dizia que não ia ser de jeito nenhum, porque... isso inclusive fez parte aí do acordo, né, talvez ali subterrâneo com o PSDB, quando um partido apoiou o impeachment, mas é difícil segurar o Temer se o país realmente se recuperar a tempo. Pode ser que ele mude de ideia. Agora existe também no PSDB aquela disputa interna imensa entre o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin e o José Serra. Alguns aí estão citados em pré-delação da Lava Jato, então pode ser que a Lava Jato reduza aí, as possibilidades tucanas para 2018. Então tem um cenário um pouco ainda imprevisível no Brasil em função desses fatores. Jair Bolsonaro, tu acha que chega forte em 2018? Olha, é muito diferente a conjuntura. O Bolsonaro está aproveitando, ele é um político, ele está fazendo o marketing dele, aproveitando aí a eleição do Trump, colocando-se na direita também, como um cara que não tem medo do politicamente correto, que fala o que pensa. Nesse sentido, tem algumas similaridades com o Trump, mas o Bolsonaro não é um bilionário como o Trump. As situações nos Estados Unidos e no Brasil são muito diferentes. Ele tem um histórico aí de declarações que vão ser usadas contra ele na campanha. Isso não derrubou o Trump. Foi? Isso não atrapalhou muito o Trump. Não prejudicou o Trump, exatamente. Mas o Trump estava ali com muita base, tanto financeira quanto intelectual em torno dele. Eu não sei, e mesmo com todas as intrigas partidárias no Partido Republicano, tinha gente ali dando suporte ao Trump. Eu não sei se o Bolsonaro vai conseguir toda essa substância para formar uma base capaz de concorrer em 2018. Agora, que existe um público grande dele, que ele é recebido com festa em todos os lugares para onde ele viaja no país, e tem uma militância virtual, eleitores mesmo dele, na internet principalmente, gente jovem, ele tem, sem dúvida. E você acha que pode vir um não político? Assim, a gente brincou ontem da história da candidatura do Silvio Santos, né? Mas vir alguém tipo Trump, que não é político e ser diferente... Isso aconteceu em São Paulo. Sim, agora. Dória, o Calil em BH, Dória, né? Embora o Dória tenha dito que nos Estados Unidos votaria pela Hillary, ele talvez seja mais próximo aqui do nosso Trump do que o próprio Bolsonaro. Veio do setor privado. Pode ser que isso aconteça, mas essa figura, pelo menos até o momento, não apareceu. Você vergasta o PT assim com certa sanha, digamos assim, né? Você bate no perdão, qual foi o verbo? Bate no PT, né? Eu bato na mentira, eu bato na criminalidade, no uso da política, no uso criminoso da política. Se indivíduos do PT, membros do PT fazem isso, ou o partido como um todo, como a Lava Jato está mostrando, eu tenho que mostrar. Então não é, se o PT tiver um monte de pessoas boas, honestas, não vou ter nada mal para dizer do PT. Agora eles fazem esse discurso de vitimização, de que como as pessoas odeiam o PT, as pessoas odeiam o crime, odeiam a mentira, odeiam o cinismo, odeiam o mau uso de dinheiro público. É isso que as pessoas odeiam. Não é culpa nossa se o PT passou a representar tudo isso. É uma realidade. Dura, mas é uma realidade. Felipe Moura Brasil, obrigado pelo papo com a gente aqui, pela paciência de um feriado no Rio de Janeiro. Era pra estar na praia agora, né? Obviamente, né? Mas aí o Felipe esperou. Mas o tempo não tá bom, ótimo para trabalhar. Bom, que bom. Que bom, obrigado pelas palavras aqui. Obrigado a vocês, grande abraço.